Sejam bem-vindos ao módulo Finanças e Orçamento Público. Essa é a aula 3, parte 1, Sistema Tributário Nacional. Sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Davi Jonatas Cunha Araújo. E os objetivos da nossa aula hoje são explicitar os fundamentos do Sistema Tributário Nacional e o orçamento público, identificar as diferenças conceituais e aplicações práticas do Sistema Tributário Nacional e do orçamento público e, por último, relacionar as normas e conceitos às aplicações práticas do Sistema Tributário Nacional e do orçamento público. Vamos lá. Sobre o Sistema Tributário Nacional, ele é o conjunto de regras destinadas a regular a instituição, cobrança, arrecadação, a partilha de tributos. Toda movimentação referente aos tributos, ele é administrado, ele em conjunto constitui o Sistema Tributário Nacional. O STN, como também é chamado, inclui disposições constitucionais, leis, decretos, portarias e toda e qualquer instrução normativa ou regulamentar que diga respeito a exigências fiscais. No Sistema Tributário Nacional, o ordenamento jurídico possui estrutura hierárquica escalonada, tendo em vista que é decorrente de leis, normas e demais procedimentos legais, o que dá forma ao seguinte aspecto, como foi colocado no exemplo aqui. Os decretos, eles devem ser produzidos e aplicados conforme leis ordinárias, decretos conforme leis ordinárias e complementares, e essas leis ordinárias e complementares em posição hierárquica inferior à Constituição Federal. A Constituição Federal está na base, as leis ordinárias e complementares e os decretos. Sobre os princípios constitucionais da tributação, nós encontramos o seguinte dentro da nossa Constituição: o princípio da legalidade, no artigo 150, o princípio da isonomia, no artigo 150, parágrafo 2º, o princípio da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e retroatividade, anterioridade, uniformidade, liberdade de tráfego, transparência, não cumulatividade e seletividade. Vamos estar vendo agora um a um, rapidamente, para a gente ficar esperto acerca desses princípios. A legalidade, ela é vedado, esse princípio, ele se sustenta na vedação, tanto a União, Estados e Distrito Federal e ou municípios exigiu aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Então, esse princípio, ele explica, ele sustenta a proibição de que seja exigido aumentar tributos sem lei que o tenha estabelecido de maneira prévia. Quanto à isonomia, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir um tratamento desigual entre os contribuintes no sentido de requerer, a cobrança, de efetivar, de executar a cobrança de impostos desses contribuintes, sobre a capacidade contributiva. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. O outro princípio da vedação ao confisco, ele justifica que é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios utilizar tributos com efeito de confisco de bens, utilizar tributos com efeito de confisco. Na irretroatividade, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que houve instituído, e na anterioridade é proibido também à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que a lei que instituiu ou aumentou esse tributo tenha sido publicada, ou ainda antes de decorrer 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, esses princípios, anterioridade e retroatividade, eles regulam a cobrança de impostos, a cobrança de tributos, não só impostos, mas tributos, em o período a que a lei o dá sustentação, em que a lei o permite. No princípio da uniformidade geográfica, é vedada à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que estabeleça algum tipo de preferência ou distinção entre estados ou municípios. Na liberdade de tráfego, é vedado também à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas, ou bens por meio de tributos, desde que com exceção dos pedágios, que também os pedágios eles não configuram como tributos. A transparência, no princípio da transparência,
a lei ela determinará medidas para que os consumidores eles sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Todos os impostos que forem cobrados devem ser apresentados e transparentemente mostrado o montante e a alíquota aplicada sobre aquilo que está sendo contribuído, sobre o preço daquilo que está sendo contribuído. Na não cumulatividade, eu separei aqui o IPI e o ICMS, porque eles são os dois que categorizam dentro da Constituição esses princípios, eles dão sustentação a esses princípios. E no caso do IPI e ICMS, eles serão não cumulativos, compensando o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Então, toda operação que envolva de produtos industrializados ou de mercadorias e serviços, a circulação dessas mercadorias e serviços, as operações elas ocorrem em forma de compensação. Esses impostos, eles são arrecadados por meio de compensações, tá? E na seletividade, o IPI será seletivo em função da essencialidade do produto, mas esses princípios, eles estabelecem a natureza, né, em que esses impostos, especialmente o IPI e o ICMS, eles apresentam. Então, o ICMS, dentro dessa natureza que é distinguida pela própria Constituição do princípio da seletividade, o ICMS ele poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e de serviços. Em outras palavras, essa seletividade ela diz respeito a alíquotas, ela diz respeito às alíquotas, a diferencial de alíquotas, a substituição de alíquotas que serão aplicadas mediante a negociação de mercadorias e serviços, no caso do ICMS, e de mercadoria de produtos e do transporte, da produção e do transporte, de produtos industrializados, como no caso do IPI. Sobre as competências, os artigos 145 e 162, destaque da Constituição, ele define as competências tributárias da União, dos estados e dos municípios, eles atuam em conformidade à Constituição, a esses dispositivos legais na Constituição, tá? Assim como também as responsabilidades de até onde esses entes podem cobrar determinados tributos. Eles podem ser criados, os tributos, somente por força de lei e dentro da matéria estabelecida na Constituição, respeitando sempre o prazo mínimo de vigência para ser cobrado, como é o caso do respeito aos princípios que nós já conversamos nos slides anteriores, Sobre os impostos especificamente ditos da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios, nós temos como impostos federais o imposto sobre importação, o imposto de renda, sobre produtos industrializados, como a gente já falou no slide anterior, o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, o imposto sobre a exportação e sobre a propriedade territorial rural, que é o ITR. No âmbito estadual, nós temos o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Nesse caso, essa nomenclatura atribuída a esse imposto, ela pode ser mais estendida, mas aqui nós trouxemos o destaque geral pelo qual é conhecido o ICMS, o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o TCMD, o Imposto sobre a Transmissão, Causa Mortes e Doação de qualquer bem ou direito, e na esfera municipal, nós temos o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, e o ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, além, claro, por último, mas não menos importante, o ISS, ou também conhecido como ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza prestado. Sobre a repartição dessas receitas arrecadadas com esses tributos pelo Estado em seus níveis hierárquicos, nós destacamos o artigo 157, que afirma o seguinte: pertence aos Estados e ao Distrito Federal, o inciso 1º, o produto da arrecadação do Imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente sobre os rendimentos pagos a qualquer título. No caso do inciso 2º, ele ainda especifica, apresentando o seguinte, que 20% do produto da arrecadação do imposto que a União institui no exercício da competência que lhe é atribuída, deverá ser distribuído tanto para os Estados como para o Distrito Federal, tá? Essa distribuição ela acontece, os valores que são arrecadados a título desse imposto são reunidos na conta do Tesouro e repartidos para os estados e municípios conforme os percentuais que são estabelecidos tanto pelo artigo 157, como vimos agora, como pelo artigo 158. E destaca, no caso, as parcelas dos municípios que foram arrecadados
na conta da União para os municípios. No inciso 1º, produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidentes sobre rendimento pagos a qualquer título, 50% do produto dessa arrecadação sobre a propriedade territorial rural já pertence diretamente aos municípios, 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre o IPVA também pertence aos municípios e 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre o ICMS também vai direto para os municípios, porque pertence a eles pela Constituição que o estabelece. A União ela entregará, no artigo 159, do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49%. Tá? Mas aí vai 21,5% para o Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal e 22,5% vai para o Fundo de Participação dos Municípios, tá? Do Imposto de Renda. Artigo 159 ainda estabelece que a União deve entregar 3% para a aplicação em programas de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 1% para o Fundo de Participação dos Municípios, tá? Entregue até o primeiro decênio do mês de dezembro de cada ano, esse valor tem que estar na conta, tem que ser transferido para a conta do município, 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decênio do mês de julho, metade do ano, e do produto da arrecadação do IPI, 10% vai para os Estados e Distrito Federal, ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados feitos no território desses estados, tá? E aí, nós encerramos por aqui. Até daqui a pouco no próximo módulo. Obrigado.